Doutor Cristiano, sou eu, Cristiano Trindade, um cirurgião dentista com 25 anos de profissão. Eu me formei em Três Corações nos anos 2000, tenho 48 anos de idade, tenho 3 especializações. Eu sou ortodontista, especialista em pacientes com necessidades especiais e em saúde da família, e mestre em empreendedorismo pela Universidade Federal de Minas Gerais. Eu começo me apresentando aqui, eh, sempre citando que a vida do dentista não é fácil, Ah, imagino. principalmente quando o dentista precisa de ser empreendedor. Eu falo isso porque quando eu tinha 22 anos de idade eu me formei e eu não conseguia emprego de forma alguma aqui em Belo Horizonte. Minha família não conhecia ninguém, a única referência que tinha eram os classificados de domingo do estado de Minas, aquelas páginas finais que vinham com procura esse dentista, com o telefone, das quais eu sempre liguei, sempre marquei, nunca fui chamado para entrevista, nunca fui chamado para nada. Daí eu consegui um emprego político em 2001 para trabalhar numa cidade do interior, aqui em Minas. A cidade tinha 5.000 habitantes, Nossa, pequenininha. pequenininha, e eu fui o único dentista que foi trabalhar nessa cidade. Essa cidade não tinha outro consultório. E aí eu fui chamado para trabalhar no posto de saúde, pelo SUS, para fazer os atendimentos odontológicos. E aí veio um insight, veio uma luz para mim, com muita vontade de trabalhar. Eu pensei assim: uai, eu vou montar um consultório particular nessa cidade, porque aquilo que o SUS não puder oferecer para essas pessoas, eu vou oferecer no meu consultório particular. Só que a vida não é bem assim. Foi um consultório que não deu certo, eu quebrei. Nossa, com- era só você. Era só eu concorrendo comigo mesmo. E eu consegui, não tinha estratégia, não tinha planejamento nenhum, eu tinha vontade. Mas isso não era só isso não era suficiente. E aí eu consegui quebrar e depois eu precisei de mudar de cidade, porque as pessoas nessa cidade não tinham essa cultura e nem dinheiro para fazer um tratamento odontológico particular. Hum. Era uma cidade onde as famílias eram numerosas e a prioridade era vestuário, era escola, era alimentação, moradia, tratamento odontológico. Não era prioridade. Só se fosse no posto de saúde. Então, essa estratégia que eu criei, aonde eu poderia estar atendendo essas pessoas no meu consultório particular, ela não deu certo. Não tinha o planejamento estratégico certo para poder alinhar o sistema único de saúde ao meu consultório. Eu não conhecia o mercado de trabalho que eu montei o meu próprio consultório. Infelizmente, antigamente não se dava tanta importância ao tratamento odontológico assim, né? É, Era algo que as pessoas simplesmente deixavam de lado e falavam: "Quando der, eu vou fazer". exatamente, Mas exatamente. você teve alguma referência antes de entrar na odontologia? Você escolheu como que foi você entrar na odontologia? Por que você escolheu? Eu sempre quis fazer odontologia. Foi uma paixão desde criança. Na minha família, eu fui o primeiro neto que formou o concurso superior. Então foi uma festa quando eu me formei. Minha família inteira foi para. Eu formei em Três Corações, então minha família inteira foi para lá e foi uma Nó, que coisa legal. fantástica. E aí, dali, você sai querendo trabalhar. E engraçado que eu nunca quis fazer outra faculdade, sempre quis fazer odontologia. Passei em 3 universidades, escolhi fazer em Três Corações, mas logo que a gente forma, a gente quer o quê? A gente quer trabalhar, a gente quer mostrar serviço, quer mostrar para nossa família, para os meus pais, que tipo assim: "Olha, deixe-me ir, Uhum. eu preciso evoluir profissionalmente". E foi muito interessante, porque eu fiz faculdade em Três Corações, então eu mudei de cidade, saí de Belo Horizonte para morar lá em Repúblicas, onde eu fiz grandes amigos, mas quando a gente volta e cai no mercado de trabalho, a realidade é outra. A realidade é outra. As faculdades não preparam os alunos para caírem no mercado de trabalho. Eu saí de lá excelente em técnica para prótese, para restauração, para extração, mas eu não sabia absolutamente nada do empreendedorismo. E você sentiu muita diferença entre aquela em 2001 era tudo analógico, né, Sim, e você pegou toda a implementação da internet para poder chegar até mesmo o empreendedorismo hoje ele é muito voltado para o digital, né. Você
a parte boa do analógico e a parte boa do digital, você consegue fazer um comparativo dessas 2? Consigo. Na época que eu montei esse consultório, a propaganda era feita através do boca a boca. Ela era cartãozinho de visita, catálogos de telefone. Eu participei de muitas ações sociais na cidade, quermesse, festa junina, carnaval, patrocinando sempre camisas e tal, para fortalecer minha marca. Para que meu nome sempre estivesse ali, vamos falar um ditado popular, na boca do povo. Sim. Só que o povo imaginava, o consultório particular do Dr. Cristiano é um consultório caro, dentista é muito caro, Inalcançável. inalcançável. E o que que acontece? Como eu quebrei, dali eu mudei de cidade. E exatamente na época que eu mudei de cidade, veio a transição da era analógica Pra para a digital. era digital. E aí eu comecei a ter que pesquisar aquilo tudo ali para eu poder mudar de cidade, para eu poder ver como é, além de todas as outras estratégias que eu precisava de acertar dessa vez, porque eu tinha errado quando eu fali, eu precisava de acertar. Ainda veio também o mundo digital, veio a internet para poder ainda dar um bug, e aí eu não sabia muito como é que fazia, mas aí eu busquei estudar, procurei uma pessoa que fizesse um site para mim, fiz esse site, fiz vários vídeos que hoje são cômicos quando eu vejo, porque são coisas assim, Lá dos primórdios da do época dos YouTube. dinossauros, Nossa. exatamente. Eram coisas assim, nossa, são coisas hoje, eram coisas que eu não tinha noção. Mas eu fazia aquilo ali porque eu precisava de me posicionar de alguma forma. Se a internet apareceu, eu precisava também de aparecer de Não, você serviço. fez, né, esse que é Exatamente, importante. exatamente. E aí eu fiz um site, desse site, foi a minha primeira aparição, e ali eu fui crescendo junto com a era digital, o Dr. Cristiano BH também foi se desenvolvendo também.